Existem várias passagens na Bíblia que nos deixam sob alerta quanto às companhias que nós andamos. Nós sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes. E qual que é o grande problema das companhias erradas? Olhando do ponto de vista espiritual, depois de muita convivência, depois de participar de muitas coisas junto com outras pessoas, a sua fé acaba se parecendo com a fé dessa outra pessoa. E dependendo do tipo de fé que essa pessoa leva para a vida dela, dependendo do tipo de fé que ela tem, isso vai fazer com que a sua vida só atrase. Porque nessa passagem da morte de Lázaro, Marta, ela foi até Jesus e disse o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Essa expressão, uma expressão que parece ser uma expressão de fé, mas não é uma expressão de fé. Porque é mais ou menos assim: puxa vida, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Já que aconteceu e o Senhor não estava, não tem mais o que possa ser feito. Depois do Senhor ter ouvido isso de Marta, ele se despediu de Marta e ele permaneceu no mesmo lugar. E Maria veio até ele, irmã de Marta. E o que ela disse? Exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Isso nos mostra o quê? Que entre elas conversavam. E qual que era a conversa entre elas? Que era tarde demais. Ai, se o Senhor estivesse aqui antes. Ai, se o Senhor tivesse feito isso na minha empresa lá atrás. Ai, se eu não tivesse perdido aquele cliente. Ai, se eu tivesse tratado a enfermidade daquele jeito. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Quer dizer que não dá mais tempo? Quer dizer que já passou de hora? Não, muito pelo contrário. E essa passagem, ela é tão poderosa, que quando o Senhor ficou sabendo desse resultado negativo da morte de Lázaro, na passagem diz no livro de João, que ele ainda ficou 2 dias parado no mesmo lugar. Então, o atraso teve um propósito? Um atraso teve um propósito. Então, existem coisas na nossa vida que ainda não aconteceram, mas têm um propósito. Não quer dizer que não vai acontecer. Não quer dizer que as coisas vão continuar do mesmo jeito. Só que o Senhor nos testa, principalmente na demora. Na falsa demora. O Senhor nos testa a nossa fé, principalmente naquele aparente atraso. Porque são em momentos assim que realmente sai o que está dentro de nós. Muitos têm saído fé, só que de muitos outros tem saído o quê? Eu busquei, eu fiz, eu orei, eu jejuei e não aconteceu porcaria nenhuma. Quer saber? Que se dane. E muitos têm esse posicionamento como se Deus fosse sair perdendo com isso. Porque uma vez que nós jogamos tudo para cima, quem sai perdendo? Nós. Muitos pensam que a arca, por exemplo, a história da arca de Noé, a arca era para Deus. De maneira alguma. O Senhor pede para que você construa algumas coisas, para que você tenha alguns posicionamentos, por você. Não é para Deus, não é por conta dos anjos, não é por conta de nada disso. Já pensou se Noé tivesse parado? Poxa vida, já tem quase 100 anos que eu estou aqui, estou montando e eu não vejo nada. Quer saber? Que se dane, vou deixar tudo isso aí de lado. O que ia acontecer? O dilúvio ia chegar e pelo fato dele não ter terminado aquela obra, ele ia morrer. Então repita comigo, ainda dá tempo. Então muito cuidado com as companhias, com quem você conversa, com quem você compartilha a sua fé. Tome muito cuidado, porque Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Na passagem diz que ele já estava fedendo. Existem situações na vida de muitos que já está fedendo, que o negócio já está feio, que o negócio já está apodrecendo. Só que mesmo assim, quando o Senhor chega, Ele chega para provocar grandes mudanças. A palavra, o título de hoje é, repita comigo, o fogo de Deus. Esse é o fogo que você precisa. 1 Reis 18, versículo 2.
E Elias foi apresentar-se a Acabe. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Quando Acabe viu Elias, exclamou: então é você o homem que trouxe essa desgraça a Israel? Para quem se recorda dessa passagem, no capítulo anterior, é a passagem onde Elias orou para que não chovesse mais naquela terra. E quando não existe chuva, entra a seca. E quando a seca acontece, dificuldades. Então, por conta dessa falta, dessa ausência da chuva, o país estava um caos. Todos passando dificuldade. Como nós acabamos de ler, a fome se tornou um problema muito sério. E quando Elias chegou naquela determinada cidade, e ele foi ao encontro de Acabe, olha a reação de Acabe: então foi você que trouxe desgraça para essa nação? Foi você que causou cada um desses problemas? E olha a resposta de Elias para isso: você está falando a respeito de sua própria pessoa, respondeu Elias. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande a terceirizar absolutamente tudo. Nós podemos até tentar terceirizar responsabilidade, nós podemos tentar terceirizar a culpa, só que nós nunca vamos poder terceirizar as consequências. Por que isso? Mesmo que realmente alguém tenha pisado na bola com você, mesmo que alguém tenha prejudicado você, você pode falar: a culpa é tua, você fez isso, você agiu dessa forma, a culpa é totalmente sua pelo que tem acontecido comigo. Isso muda o fato que as consequências estão acontecendo na sua vida? Não muda absolutamente nada. Só que muitos se pegam reclamando, murmurando, questionando e não fazem nada para mudar. Aqui nós vemos um rei que de cara ele tentou terceirizar. E Elias disse: não, querido, acorda para a vida. Se está acontecendo, a culpa é sua, você plantou para isso. Respondeu Elias: porque o rei e a sua família abandonaram o Senhor, em vez de obedecer a ele, têm adorado aos Baalins. As nossas escolhas, repita comigo, as nossas escolhas, constroem ou destroem o nosso futuro. De novo, as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas precipitações. Autorresponsabilidade. Eu sou o culpado. Até porque tentar justificar, tentar arrumar desculpas, só tem um propósito: te isentar da responsabilidade. Isso é bom? Não é, nunca foi e nunca será. Justificativa já mudou a história de alguém? Nunca foi, nunca mudou e nunca vai mudar. Tentar achar um culpado mudou a história de alguém? Nunca mudou e nunca vai mudar. E Elias disse ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem, repita comigo, decidirem por um deles? Eu continuo: se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Sabe por que eles perderam a reação? Porque realmente acusou quando Elias disse. Aqui nós vemos um povo que uma hora buscava o Senhor, outra hora buscava Baal. Um povo que uma hora obedecia, outra hora desobedecia. Um povo que uma hora agia a sua fé, outra hora agia a sua fé na direção errada. Um povo que uma hora cria, acreditava, e outra hora não acreditava, não buscava o Senhor. E quando nós falamos de inconstância, a inconstância é um dos maiores vilões na vida de uma pessoa. Porque a inconstância paralisa tudo na sua vida. A inconstância paralisa o teu casamento, a inconstância paralisa o teu financeiro, a inconstância paralisa a sua saúde, a inconstância tem poder para travar absolutamente tudo. Espiritualmente falando, olha o que diz aqui em Tiago 1, versículos 7 e 8. A pessoa que é assim, não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ela não sabe o que quer. E repita comigo: e é inconstante em tudo o que faz.
Então quer dizer que existem pessoas que estão orando, e por conta da inconstância o Senhor não está respondendo? É exatamente isso. Porque quando nós falamos de inconstância, a inconstância te rouba em poder e ela te rouba em autoridade. Porque quando você sabe que você não tem crédito para com Deus, quando você sabe que você vive a sua vida segundo as suas vontades e desejos, você fica até meio sem graça de falar com Deus. Quando você tenta um posicionamento mais ousado, a tua consciência acusa e você já começa a puxar o freio de mão. Quando você começa, Senhor, mas por que está acontecendo? Eu sei por que está acontecendo isso. E a inconstância, ela tem um poder tão devastador, que ela é um inimigo sorrateiro. Ela age em momentos assim que você muitas vezes não percebe. Porque quando nós falamos de inconstância, por exemplo, existem pessoas que estão inconstantes para com elas. Ora sorri, outra hora é mau humor. Ora te trata bem, ora te trata mal. Existem pessoas que ora estão buscando ao Senhor, outra hora se esquecem, vivem a sua vida segundo as suas vontades. E aqui em Tiago diz claramente, não pense você que receberá qualquer coisa, uma mínima coisa do Senhor. Porque o que a Bíblia nos fala sobre a inconstância? O que a Bíblia fala sobre um morno? Antes você fosse quente ou frio, o que acontece com o morno? Ele vomita. Entenda que Deus, ele pode te salvar de diversas formas. Vou citar 3 personagens da Bíblia aqui. Eles têm uma coisa em comum. Foram pessoas totalmente diferentes, viveram um estilo de vida diferentes, mas o Senhor teve misericórdia e salvou. Mas por conta da inconstância de um deles, as consequências chegaram de forma negativa do mesmo jeito. Essas 3 pessoas venceram tribulações. Primeira delas, Noé. Quando o dilúvio chegou, não se iluda, o dilúvio foi um período de tribulação. Veio, aniquilou absolutamente tudo. Só que Noé era um homem que temia Deus, era um homem justo, sincero, íntegro, verdadeiro. Era um homem que andava em obediência, retidão total. O que aconteceu? Ele foi salvo. Perfeito? Raabe, Jericó, também foi uma espécie de tribulação. Porque Jericó estava sendo destruída por completo. Raabe, no caso a prostituta Raabe, teve uma vida de erros. Só que ela decidiu parar com isso, e o que aconteceu? Ela foi salva. Agora existe um terceiro personagem, e esse eu chamaria do personagem em cima do muro. O personagem inconstante, de certa forma. Ló. Quando Ló se estabeleceu em Sodoma e Gomorra ia passar por um processo de destruição, mais uma tribulação. Perceba que Jó, em uma determinada parte da Bíblia, ele é chamado de o justo Ló. Só que ele foi se estabelecer em um lugar que ele não deveria ter se estabelecido, ele foi participar de companhias que ele não deveria ter participado, ele estava em um lugar que o Senhor não tinha para ele. O que aconteceu? Ele até foi tirado, só que ele perdeu tudo. Ele perdeu a esposa, ele perdeu a família, o erro entrou dentro da sua casa. Para quem se recorda, Ló teve relacionamento sexual com as filhas. Então, olha como a inconstância, estar uma hora aqui, outra hora desobedecendo, uma hora fazendo a vontade de Deus, outra hora desobedecendo, olha as consequências que podem nos acarretar. Olha o que diz aqui em 1 Reis 18, 21, até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno, mas se é Baal, repita comigo, sigam a Baal. E o que está escrito no final ali? E essa é uma decisão que você precisa tomar agora. Porque o problema de muitos é assim, o mesmo que te trava é no mesmo lugar que você vai alavancar. Porque se o teu problema é mentira, quando você para de mentir, é por intermédio disso que Deus te justifica. Se o teu problema é a incredulidade e você começa a crer, é a partir daí que a tua vida começa a alavancar, começa a crescer. Se o teu problema é a inconstância e você trata a sua inconstância,
a tua vida dá um salto. E é tão sério esse negócio da inconstância, que eu separei uma passagem aqui, que nós trouxemos ela, não lembro se trouxemos esse ano ou no ano passado, mas é uma passagem que eu nunca me esqueceria dela, porque ela reflete a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Jeremias 7, a partir do 9. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Olha como está na mensagem: pensando que o lugar em si, repita comigo, pensando que o lugar em si, que lugar é esse? A igreja, dá permissão para que continuem, fazendo o quê? Roubando, matando, adultério e assim por diante. Olha como está em outra tradução: só para poderem voltar de consciência descansada a cometer as mesmas abominações. O que nós vemos aqui? Um grupo de homens que, quando estava fora do templo, praticavam tudo aquilo que o Senhor detesta, praticavam tudo aquilo que o Senhor abominava, praticavam tudo aquilo que o Senhor condenava. E o que faziam? Iam se refugiar no templo para se sentir um pouco melhor, limpava a sua consciência, buscava o Senhor. Acredito sim que pediam perdão e o Senhor liberava o perdão, só que quando saíam porta fora, voltavam a cometer as mesmas coisas, voltavam a cair nos mesmos erros, voltavam às mesmas práticas. E uma vez que isso acontece, ignorar os avisos de Deus não nos isenta das consequências dele, porque Deus ele é longânimo, ele avisa, ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, mas chega uma hora que ele entende: uai, eu estou falando e não está funcionando, é castigo. Eu vou permitir que algumas coisas aconteçam. As circunstâncias terão que ser mudadas. Ainda me recordo de uma pessoa que eu estava conversando alguns dias atrás. Essa pessoa chegou em um lugar com muitos privilégios. Ela chegou em um lugar onde ela podia fazer isso, podia fazer aquilo, ela tinha uma liberdade muito ampla em comparação a outras pessoas que estavam no mesmo lugar que ela tinha uns privilégios a mais. Porém, inconstância. Ora bem, ora mal. Ora animada, outra hora se entregando ao desânimo. Ora agindo, outra hora preguiçosa. Ora orando, ora parando de orar. Ora meditando, ora parando de meditar. Ora manipulando, ora parando de manipular. O que aconteceu? Os privilégios foram sendo cortados, ela foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. E qual que foi a frase que eu ouvi? Eu queria ter caído a ficha antes. Eu perdi coisas que eu não precisava ter perdido. Então, muitas vezes, ou melhor, sempre, a inconstância nos faz perder os nossos privilégios perante ao Senhor. Olha o que diz aqui no 11. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Repita comigo: eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Então não adianta tentar bajular o Senhor, não adianta nós tentarmos nos enganar com aquilo que sai das nossas bocas. O Senhor diz: eu tenho visto o que está acontecendo. Deus te enxerga não aqui dentro, Ele te enxerga como um todo, do início ao fim do seu dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha o que diz agora no 12. Vão até Siló, a primeira cidade onde o povo de Israel me adorou. Vejam o que eu fiz com ela, por causa da grande maldade do meu povo Israel. E agora farei o mesmo aqui, por causa dos terríveis pecados que vocês cometem. E não foi, repita comigo, e não foi por falta de aviso. Eu continuo, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei, eu avisei,
mas vocês não quiseram me escutar. Chamei, repita comigo, chamei muitas vezes, mas vocês não responderam. Na NTLH está assim: eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. Eu avisei, eu chamei, e é assim, ó. Não é só porque está escrito que nós sabemos disso. Porque no altar, o Senhor fala conosco. Usando pessoas, o Senhor fala conosco. Na nossa consciência, o Senhor fala conosco. Ele vem e fala: não faz, não haja assim, não faça isso, eu estou vendo. É que o ser humano ele tem uma tendência muito grande a acreditar que só porque as coisas estão acontecendo assim, estão agindo, estão mentindo, estão roubando e ninguém está vendo, isso vai fazer com que as consequências não cheguem. Só que nós acabamos de ler o Senhor dizendo: eu tenho visto, eu consigo ver aquilo que homens não conseguem ver. Então não ceda, não haja de forma contrária àquilo que o Senhor aprova. E por que eu peguei esse versículo? Porque Elias fez qual advertência? Pare com a inconstância, porque as consequências da inconstância é exatamente isso daqui. Deus avisa, avisa, avisa. Tem uma hora que não tem mais o que possa ser feito. E por conta dessa inconstância, quando nós precisamos de força, quando nós precisamos de poder, por conta dela, nós acabamos perdendo absolutamente tudo. Porque eu vou continuar lendo aqui com vocês, durante o desafio que Elias propôs para aqueles profetas de Baal, quando eles precisavam de poder para mudar uma situação, eles não tiveram. Quando o negócio realmente apertou, eles não tiveram poder de reação. Olha o que diz aqui em 1 João 3,21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração na NTLH não nos condena, repita comigo, temos coragem na presença de Deus. Eu acabei não separando aqui, eu acabei pulando, mas na continuação desse versículo diz assim: nós temos confiança diante de Deus, de modo que chegamos até Ele e pedimos aquilo que nós queremos, sem que nos falte coisa alguma. E foi exatamente assim que aconteceu com Elias. Por conta das boas atitudes dele, ele teve coragem, ele propôs um grande desafio. E qual foi esse desafio? Olha o que diz aqui em 1 Reis 18:23. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei o fogo debaixo dele. Depois Elias disse aos profetas de Baal: primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem o animal e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, e clamaram a Baal. Repita comigo, toda manhã. Eu continuo gritando: ó Baal, responda-nos. Porém, repita comigo, não houve nenhuma resposta. Percebam que eles ficaram a manhã toda: Baal, me escute, desça fogo dos céus. Clamaram, 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 e nada mudou. A resposta não chegou. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem, talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Perceba que esses homens tiveram uma perseverança muito grande. A manhã toda, a tarde toda, o dia todo. Só que perseverança, repita comigo, perseverança só tem valor se estiver na direção certa. Somente assim.
E perceba que é assim, eles clamaram, não houve resposta. Eles começaram a dançar e não houve resposta. Mais adiante, eles começaram a se cortar e não houve resposta. O que essa passagem nos diz? Quando nós estamos fazendo algo e nós estamos vendo que nada está acontecendo, então alguma coisa precisa ser mudada. Porque perseverança na direção errada só produz cansaço, frustração e desânimo. Só que eles acreditavam, eles criam. Eles, da forma deles, eles estavam buscando, só que não estava servindo de absolutamente nada. Agora imagine Elias. Elias começou a caçoar eles. Talvez o seu Deus esteja viajando. Talvez ele esteja dormindo. Precisa de coragem para fazer isso? É óbvio que sim, porque depois ele teria a oportunidade dele. Só que ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta fé, que não tinha margem para derrota nesse desafio. Não tinha margem. Ele já propôs algo sabendo que a vitória era dele. E nisso, para quem se recorda, eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Contra quantos homens? 1. Então não é a quantidade. Repita comigo, é o tamanho do poder. E o que traz poder? Repita comigo, constância. A constância nos traz poder. Repetição. Constância nada mais seria do que repetir. Repetição. Repita comigo, repetição traz poder. Então você ora uma vez, você ora outra, você vai acumulando poder. Você obedece uma vez, obedece outra, e não estabelece um prazo de validade. Você vai crescendo em poder, você vai crescendo em autoridade, você vai crescendo em convicção, você vai crescendo em certeza, você vai crescendo de uma tal forma que quando uma situação chega, quando um desafio chega, quando um teste chega, você sabe, já deu certo, eu já venci. Eu ainda me recordo de uma pessoa, que ela recebeu o diagnóstico de uma enfermidade, câncer. E pelo fato dela ter descoberto esse câncer, depois de um determinado tempo, o negócio já estava avançado. E quando o médico foi falar com ela, ele chegou e disse, eu tenho uma má notícia para a senhora. A senhora está com câncer. Eu não lembro exatamente qual era o lugar, mas como já, se não me falha a memória, já tinha dado metástase, já estava dividindo para todos os lados. E nisso, ela falou, tá bom. E o médico, senhora, a senhora está com câncer em estágio avançado. Aí ela falou, tá bom, entendi. Aí ele voltou mais uma vez, senhora, a senhora não está entendendo, o teu problema é grave, o que está acontecendo com a senhora é muito sério. Sabe o que ela respondeu? É o senhor que não está entendendo. Eu não tenho tempo para carregar esse câncer. Eu já venci ele. E o que aconteceu? Um câncer que parecia ser incurável, uma situação que já estava em estado extremamente avançado, ela venceu. Por conta do quê? De convicção, certeza. E por conta do quê? A consciência limpa e da vida reta. Isso nos dá muito poder. Isso nos dá muita autoridade. Ainda uma pessoa nos procurou alguns meses atrás para compartilhar um testemunho que nesse final de ano ela fechou o maior contrato da história da sua empresa. Eu não vou falar exatamente com precisão valores, mas está avaliado em milhões o valor que ela fechou. E nisso, esse negócio parecia ser aquele tipo de negócio que ia se estendendo. Daqui a uns meses acontece, é algo que é para daqui 1, 2, 3 anos, só que essa pessoa tinha tanta convicção, que antes de acontecer ela já tinha nos falado, se prepara, porque eu vou testemunhar, porque ainda tal dia, mais ou menos naquela determinada época, o negócio vai dar certo, eu vou vencer, eu vou coisar, e eu vou subir no altar para testemunhar. O que aconteceu? Aconteceu segundo a convicção daquela pessoa. Então, eles gritaram, repita comigo, mais alto. E como era de costume, cortavam-se com facas e espadas, até que o sangue escorria.
Literalmente, eles estavam dando sangue por aquilo que eles acreditavam. E muitos justos que não têm coragem de dar o sangue por aquilo que acreditam. Mal ou bem, eles estavam na direção errada? Estavam. Só que os justos têm muitas vezes a tendência a parar muito antes. Muitos acabam abrindo mão e nós vemos um povo que não, vai dar certo, e colocando ainda mais força. Só que muitos acabam abandonando antes da hora, clamam num determinado tempo e desistem. Buscam um determinado dia e desistem. Não, eu tenho que colocar ainda mais força. A Bíblia tem uma passagem que nos diz o seguinte: aqueles que clamam ao Senhor, não deem descanso até que complete a sua obra. Vamos trocar. Aqueles que buscam alguma coisa, não pare. É exatamente isso que quer dizer. Não pare, coloque ainda mais força. Não pare, coloque ainda mais força. Eles soltaram gritos a tarde toda até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz. Ninguém atendia. Então Elias chamou o povo. Aproximem-se. E eles se aglomeraram ao redor dele. Enquanto consertava, repita comigo, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Na Bíblia, todas as vezes que vocês virem ou lerem altar, a arca, do que nós estamos falando? Da presença de Deus. Então qual que foi a primeira reação desse homem? Eu vou consertar o que precisa ser consertado, eu vou colocar de pé aquilo que nunca deveria ter caído, aquilo que não deveria ter sido destruído, e somente assim ele sabia que ele ia viver o sobrenatural. Ele usou as pedras para construir o altar do Senhor, depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha, e disse: encham de água 4 vasilhas grandes, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Perceba, ele estava dificultando ainda mais o desafio, porque ele jogou 4 potes de água. E olha o que é mais lindo, o que é mais forte. Qual que era a dificuldade daquele tempo? Qual? Não tinha água. Seca. Não estava chovendo. E o que ele entregou? Aquilo que ele mais precisava. Às vezes nós vemos pessoas agarradas naquilo que elas julgam mais importantes, e aqui nós vemos um homem entregando aquilo que estava em falta, entregando aquilo que eles não tinham em sobras, mas sim em uma quantidade muito limitada. Só que ele não tinha dúvidas, que quando eu entrego, o Senhor nunca devolve na mesma medida. Ele entregou o quê? 4 potes. O que eles receberam? Uma forte tempestade, chuvas atrás de chuvas. Então não pense 2 vezes, quando o Senhor colocar no teu coração, faça isso. Ah, mas eu não tenho, está em falta. Se você crê, se você confia no Senhor, Ele nunca vai te devolver na mesma medida. Repita comigo: Deus não pinga, Ele jorra. Deus não é goteira, Ele jorra, Ele derrama em proporções inimagináveis. Depois que fizeram isso, Ele disse: façam isso novamente, e eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez, e eles fizeram pela 3ª vez. A água corria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou o seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, repita comigo: o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão, inclusive lambeu toda a água da valeta. Sabe o que você colocou aí no teu propósito? É o que você precisa que o Senhor destrua.
que o Senhor desça fogo dos céus. Fogo queima pedra? O que é mais forte? Fogo ou água? Água. Mas o que prevaleceu aqui? O fogo, mas não o fogo natural. Pelas vias naturais, muitos já tentaram. Pelo fogo natural, muitos já tentaram. Serviu de alguma coisa? Não serviu de absolutamente nada. Qual que é o fogo que nós precisamos? Repita comigo: o fogo do Senhor. Porque o fogo do Senhor tem poder para consumir qualquer coisa, inclusive cada um dos pedidos que você colocou aqui. Cada um dos pedidos representa o novilho, representa a madeira, a pedra, representa a água, e o fogo do Senhor vem e consome com absolutamente tudo. Se coloque de pé, por favor. Do início ao fim, nós vemos um homem convicto, sabendo que essa era uma batalha vencida. Nós vemos um homem que, por conta do seu estilo de vida, ele caçoou dos demais, pela segurança, pela convicção que ele tinha que iria acontecer. Por isso que você precisa colocar tudo em ordem, tomar essa decisão agora, para que você chegue nesse nível de comunhão, nesse nível de fé e de ousadia. Para que você chegue em datas como essa, certo de que o fogo do Senhor vai descer, de que o sobrenatural irá acontecer, e não tem margem para a derrota. Só que isso aí, essa decisão, somente você pode tomar. Uma coisa é fato: o Senhor pode consumir com qualquer coisa. O Senhor pode jogar por terra qualquer pedido. Isso para Ele, repita comigo: os meus problemas não são problemas para Deus. Não são problemas. Mas a inconstância, sim. Esse é um problema para Deus. Porque Deus não opera na inconstância. Ele não opera na oscilação. Então tome a decisão, porque na hora que esse grupo de 450 precisou do fogo, o fogo não apareceu. Na hora que esse único homem, que esse sim temia a Deus, precisou do fogo, o fogo desceu, o fogo apareceu. E se você está aqui nessa manhã, é porque você precisa do fogo. Se você deu início a esse propósito, é porque você precisa de um fogo que venha consumir cada uma das situações que você não aceita levar para o ano de 2023. E não tenha dúvidas que, por maior que seja o problema, por maior que seja a circunstância, por pior que ela seja, por maior que seja o tempo dessa situação na sua vida, o Senhor pode destruir com o estalar de dedos. Ele pode resolver, Ele pode mudar. Então, pare com a sua vida de tentativas. Os profetas de Baal tentaram de um jeito e não foi. Tentaram de outro e não foi. Tentaram de uma outra forma e não foi. Elias fez o quê? Ele deu o tiro certo. E nós sabemos qual que é o tiro certo que nós temos que dar. Nós sabemos. O Senhor fala conosco constantemente. Nós sabemos o que de cara, eu falando com vocês aqui, na tua cabeça o Senhor já está falando: ó, é isso aqui você tem que jogar de lado. É isso aqui você tem que fazer. Aquilo você tem que abandonar. Isso aqui você tem que agarrar. Não ignore a voz de Deus. Porque não tem um que tenha terminado bem depois de ter ignorado a voz de Deus. O que Deus tem para você não é uma vida de dor. O que Deus tem para você não é uma vida de sofrimento. Esses homens se cortavam, eles estavam se machucando, eles estavam sentindo dor. A diferença de você dar o tiro certo é que o Senhor vem e tira essa dor de você. Não perca mais o seu tempo. Não se esforce. Mas eu sou uma pessoa perseverante. Perseverança na direção errada não vale nada. Ah, mas eu sou uma pessoa resiliente. Resiliência na direção errada não serve de nada. Feche os seus olhos, por favor. Deus quer mudar a tua história.
Ele quer mudar a tua vida. O foco da mensagem, por mais que nós gastamos até pouco tempo nela, é o fogo do Senhor. Só que não tem como você chegar no fogo do Senhor sem uma construção anterior. A primeira reação de Elias foi reparar o altar, foi reconstruir o altar do Senhor que estava destruído, porque ele sabia que ele precisava disso. Ele dependia da presença de Deus naquele momento. Senão, toda aquela zombaria, toda aquela zoação dele perante aqueles profetas teria voltado contra ele. Porque se ele não tivesse com aquele altar, e quando eu digo altar, nós já falamos sobre isso várias vezes, o principal altar não é o externo, por mais que o externo tenha que existir sim, é o altar interno. E existia um altar dentro de Elias. Por conta disso, ele pôde viver o sobrenatural. Por conta disso, aquilo que parecia ser um desafio extremamente difícil foi mais simples do que parecia. Assim como a tua vida hoje, o que você está passando, pode parecer difícil, extremamente complicado, na direção certa, você vai descobrir que é mais fácil do que aparenta ser, é mais simples do que aparenta ser. Então eu gostaria que neste momento, você em oração, dissesse: meu Deus, eu quero reconstruir esse altar, meu Deus, que esteve em ruínas por muito tempo, esse altar que foi destruído por conta de desobediência, por conta de oscilações, por conta de inconstância. Meu Deus, eu sou inconstante sim. Eu sei que eu já fiz propósitos com o Senhor, no qual eu acordaria mais cedo e eu iria buscar o Senhor, mas por conta da preguiça, por conta do desânimo, eu preferi ficar deitado um tempinho a mais. Eu preferi ficar ali, meu Deus, satisfazendo a minha carne, e eu deixei de honrar os meus compromissos com o Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor esperava alguns posicionamentos meus, e eu em determinados momentos eu até entreguei, mas eu parei, e esse parar pode te custar muito caro. Então o Senhor está te dando a oportunidade de reconstruir esse altar. Então diga isso: meu Deus, eu quero reconstruir. Eu quero um altar externo, mas eu quero aquele que é o altar mais importante, o altar interno, porque somente a presença do Senhor, somente a presença do teu poder, do teu Espírito, somente o Senhor pode me fazer, meu Deus, sair vencedor nessa batalha. Muitos estão passando por um verdadeiro desafio, muitos estão passando por um período de testes muito grandes, e você precisa dessa comunhão, você precisa desse relacionamento, você precisa de sinceridade, você precisa de verdade, você precisa de uma entrega total. Então tome essa decisão ainda antes que o ano termine. Então diga: meu Deus, eu estou aqui para me entregar de corpo, alma e espírito. Eu estou aqui para me entregar, porque eu sei que a minha vida depende disso. Nós vemos aqueles 450 profetas de Baal, eles tentaram de um jeito e nada, depois começaram de outro jeito e nada, tentaram de outro e nada, eles perseveraram, mas foi uma perseverança que não valeu de nada. Então diga isso: meu Deus, eu vou perseverar, mas eu vou perseverar na direção certa. Eu não vou perseverar na inconstância, eu vou perseverar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou perseverar na desobediência, eu vou perseverar naquilo que eu realmente preciso perseverar. Eu vou ser resiliente na direção certa. Senão você só vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado, você vai perder forças. E uma vez que você perde forças, para se levantar é uma luta muito grande. Então não permita que isso aconteça com você. Não se permita ser roubado por mais um dia sequer. Acabe chegou dizendo para Elias: aqui está o perturbador de Israel, aqui está o causador de toda desgraça. Mas o culpado não era Elias, a culpa era de Acabe, por conta da desobediência, da incredulidade, da idolatria, por conta dos seus próprios erros e escolhas. Então pare de procurar desculpas, pare de procurar justificativas, não procure culpados. Olhe para o espelho e diga: se eu estou aqui é por minha causa, é por conta das minhas escolhas, é por conta do meu posicionamento. Se eu estou aqui é fruto das minhas escolhas. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de escolher totalmente diferente. Deus está te dando a oportunidade de tomar um rumo diferente. Deus está te dando a oportunidade de seguir Ele de formas que você ainda não tinha seguido, de fazer votos, assumir compromissos com Ele que você não tinha assumido. Ele está te impulsionando para isso.
Então não tenha medo de fazer votos com o Senhor. E quando eu digo votos, mais importante do que aquilo que você pode dar, Deus quer o teu coração. Então diga: meu Deus, eu estou aqui para me entregar de corpo, alma e espírito. Eu estou aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui, o teu servo de escuta. Eu quero ser usado segundo as suas vontades, não segundo as minhas vontades. Eu quero ser usado segundo os seus propósitos, não segundo os meus desejos. Eu quero ser usado segundo os seus planos, não segundo os meus planos. Porque, meu Deus, os meus planos, se eu confiar na minha capacidade, na minha força, se eu viver a minha vida saciando as minhas vontades e desejos, eu não vou chegar a lugar algum. E tenha ciência disso. Não ache que fazer a mesma coisa vai te trazer resultados diferentes, porque não vai. Jeremias 7 é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Não tem como pensar o contrário. Roubavam, adulteravam, mentiam, eram incrédulos, faziam de tudo, depois iam para o templo, achando que a consciência limpa seria permissão para que eles continuassem a praticar as mesmas coisas. Não faça isso. Então tome a decisão. O que você vai parar a partir de agora? O que você sabe dentro de você que você não deveria estar fazendo? O que você sabe que você não deveria estar falando? O que você sabe que você não deveria estar agindo? Os lugares que você não deveria estar frequentando? Tome a decisão. Diga: meu Deus, eu vou parar. Eu vou parar. Porque se você não para, as circunstâncias vão parar a tua vida. E se a sua vida ficar parada, é muito pior. Então pare com as atitudes erradas, pare com a desobediência, pare com a inconstância. Na palavra do Senhor diz: todo aquele que pede, recebe. Então peça ajuda. Fala: meu Deus, me ajude a vencer essa inconstância, me ajude a vencer essa oscilação, me ajude a vencer os meus sentimentos, me ajude a vencer os meus pensamentos, me ajude a vencer isso e aquilo. Você conhece a sua particularidade, é você e Deus neste momento. Então seja específico e não tenha vergonha de dizer. Diga: meu Deus, me ajude a vencer a mentira, me ajude a vencer a falsidade, me ajude a vencer, meu Deus, a oscilação de humor, me ajude a vencer. Diga isso: meu Deus, me ajude a vencer. Eu quero vencer. Você não pode aceitar sair do mesmo jeito, porque se você entrar no ano de 2023 da mesma forma que você terminar o ano de 2022, você vai repetir a mesma história. E não se iluda, a história nunca é igual, ela sempre piora. Quando nós seguimos em desobediência, a história sempre piora. Abismo chama abismo, dor chama dor, problemas chamam problemas, dificuldades chamam dificuldades, miséria chama miséria, enfermidade chama outras enfermidades. Então diga: fala: meu Deus, eu estou aqui porque hoje eu entendo. O Senhor tem me avisado e por muito tempo eu ignorei, mas eu não vou ignorar. Deus está te chamando para se tornar o Elias. Deus está te chamando para ser aquele único, mas que tem mais poder do que 450 homens. Deus está te chamando porque por intermédio de você, por intermédio da sua vida, Ele vai provocar mudanças estrondosas. Por intermédio daquilo que Ele tem preparado para você, Ele quer mudar a tua história. Então diga: pega o teu propósito, por favor, pega ele nas tuas mãos e começa a declarar. Fale: meu Deus, desça fogo dos céus. Eu estou aqui na condição de Elias, eu já reergui o meu altar, eu reconstruí o meu altar. Então começa a declarar: meu Deus, desça fogo dos céus, desça fogo dos céus. Eu preciso do fogo do Senhor. É o fogo do Senhor que vai resolver. Não é o fogo que vem de baixo para cima, mas sim aquele que vem do alto, é de cima para baixo. Então começa a apresentar quais são as situações que o Senhor vai consumir, quais são as situações que o fogo do Senhor vai destruir, quais são os problemas, quais são os pedidos, quais são os seus propósitos, quais são os projetos pessoais, quais são as situações que o Senhor vai te trazer grande vitória. Então diga isso: meu Deus, desça fogo dos céus, desça fogo dos céus e consuma, meu Deus, com esses problemas financeiros. Desça fogo dos céus e consuma, meu Deus, as minhas dívidas, o nome sujo, essa dificuldade, meu Deus, em permanecer na mesma posição, em uma posição alta. Então diga isso: esses problemas financeiros, meu Deus, consuma cada um deles, consuma cada uma dessas situações. A dificuldade em permitir, em fazer com que os clientes permaneçam. Os clientes até chegam, mas eles nunca voltam.
voltam. Então diga: meu Deus, consuma com essa oscilação de clientes, consuma com essa oscilação. Não, muito pelo contrário, quando eu ganhar, esse cliente vai ficar, ele vai permanecer. A oscilação, tudo isso, fala, vai parar, a partir de hoje vai acabar. Eu não aceito viver essa vida de incertezas. Um mês eu estou bem, outro mês eu estou bem, mas de repente tudo desanda, tudo desaba. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu começo a precisar de outras pessoas. Não, diga isso, essa oscilação de resultados eu não aceito mais. Se é enfermidade, então diga o nome da enfermidade. Se é alguém que você ama que carrega algum tipo de enfermidade, então diga: meu Deus, visite tal pessoa com teu fogo, com teu poder, e derrame, meu Deus, do teu fogo, derrame da tua presença, derrame de uma unção de cura. Declare, fale: meu Deus, eu não vou entrar no ano de 2023 carregando essa enfermidade. Eu não vou entrar no ano novo com os problemas velhos. Eu não vou entrar em um novo tempo para repetir a mesma história. Não, muito pelo contrário, eu vou entrar em 2023 para viver tudo novo. Eu vou entrar em 2023 para viver uma história nova, totalmente diferente, melhor do que qualquer outra. Se você está com problemas conjugais, familiares, se existe problema dentro da tua casa, então diga: meu Deus, derrame do teu fogo. Meu Deus, lance o teu fogo e consuma brigas, discussões, esses problemas dentro de casa. Só não aceite, só não tolere, só não aceite viver mais um dia sequer com essa situação te acompanhando. Ainda dá tempo. Se você já caiu no erro de dizer: meu Deus, se o Senhor estivesse aqui antes, não teria acontecido. Não, o Senhor está falando para você: dá tempo. A situação de muitos já está morta há alguns dias. A situação de muitos, assim como Lázaro, já está fedendo. É uma situação que já parece perdida, mas o Senhor está falando: essa morte não é para tristeza, não é para choro, não é para lamento, mas é uma oportunidade do Senhor manifestar a glória dele na sua vida. Então o Senhor vai trazer de volta à vida tudo aquilo que parece estar morto. O Senhor vai trazer de volta à vida tudo aquilo que parecia estar perdido. O Senhor vai trazer. Então declare, fala: meu Deus, eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, eu só sei que o Senhor não vai falhar. Eu só sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei que o Senhor não vai falhar, seja de um jeito, seja de outro. Eu sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei, meu Deus, que de uma forma ou de outra o Senhor vai me surpreender ainda nesse final de ano. Declare o que você quer que aconteça. Quais são as boas notícias? Quais são as mensagens que você vai receber de hoje até o dia 31? Quais são os resultados que você vai receber? Qual será o fechamento da tua empresa? Como a tua família vai terminar esse final de ano? Declare: meu Deus, eu creio nisso. Eu sei que não está perdido. Não se permita ser contaminado por algumas fés de algumas pessoas que têm amarrado a tua vida. Não. Diga: meu Deus, mesmo que muitos não acreditem, eu creio. Mesmo que muitos não confiem, eu confio. Mesmo que muitos não estejam vendo, eu vou ver a glória do Senhor se manifestar ainda nesse final de ano. Declare isso com ousadia, com convicção, com a mesma convicção, com a mesma ousadia que Elias teve para propor aquele desafio, porque ele sabia que a vitória era dele. Então declare isso: eu sei que ainda nesse final de ano eu vou ver a glória do Senhor de maneiras que eu ainda não tinha visto. Eu vou desfrutar da tua glória, do teu poder, de maneiras que eu ainda não tinha desfrutado. Eu vou conhecer o Senhor, menos de formas que eu não tinha conhecido, e o Senhor vai me surpreender. Declare isso: o Senhor vai me surpreender ainda nesse final de ano. O Senhor vai me surpreender. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a sua vida. Olhe para cá um instante. Não deixe de acreditar. E muito disso vai depender do que sair da tua boca. Porque nessa passagem da morte de Lázaro, qual que foi a reação de Jesus depois da morte de Lázaro? O que ele falou para os seus discípulos? Meu amigo Lázaro adormeceu. Eu vou lá acordá-lo. Sabe por que ele disse isso? Ele sabia que estava morto, porque no versículo seguinte ele disse: ele morreu. Estamos falando de morte.
mas é porque Ele não pôs mais peso do que precisava. Ele tirou o peso. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Coloque tudo que precisa ser colocado em ordem. Organize a sua vida. Escute o que eu estou falando. E eu falo assim com propriedade, como uma autoridade, porque eu vivi. Eu sei o que é você ajustar os pontos que estão fora do lugar. E o Senhor faz assim, ó. Ele derrama tudo. Não importa qual é a situação, Ele pode mudar qualquer situação. Não importa o quanto pareça difícil para você o que está escrito aqui. Na palavra do Senhor diz: existirá algo difícil demais para que eu faça? Existe algo que o Senhor não consegue fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Repita comigo: o meu Deus pode fazer qualquer coisa. De novo, qualquer coisa. Qualquer coisa, não importa o que é. Não importa o que é. Deus pode mudar a tua história financeira de uma hora para outra. Deus pode fazer com que simplesmente desapareça uma enfermidade que os médicos já te falaram: já foi, querido, não dá mais tempo, não tem cura. Famílias que estão por um fio, filhos perdidos, casamentos praticamente destruídos. O Senhor vem, toca no coração, toca no outro, e é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Ele pode fazer qualquer coisa. Projeta para eles, por favor, Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor. E repita comigo: e me dará vitória. Não uma vitória simples, repita comigo: uma grande vitória. Salmo 108, versículo 13. Em Deus, repita comigo: em Deus faremos proezas. De novo, em Deus eu farei grandes proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Olha o que diz em outro salmo, mas diz exatamente a mesma coisa. 60:12. Com Deus realizaremos grandes feitos. Ele mesmo pisará os nossos inimigos. Foi uma proeza o que Elias fez? Foi. Sabe o que você e Elias têm em comum? Vocês servem ao mesmo Deus, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus tem vitórias inéditas. Ele tem grandes conquistas. Com Ele você vai realizar sim grandes proezas. O que seriam proezas? Coisas extremamente difíceis, não comuns, incomuns de acontecerem. É isso que Deus tem para você. Não é o natural, é o sobrenatural. Não é o comum, é o especial. Não é o pequeno, é o grande. Não é o ordinário, mas o extraordinário que Deus tem para você. Feitos poderosíssimos. Você vai terminar esse ano, mas você vai terminar de uma forma diferente. Eu declaro isso sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Você vai terminar esse ano como você nunca terminou um outro ano. Você vai receber as maiores vitórias a partir de agora. Eu declaro isso. O impossível vai acontecer, seja de uma forma, seja de outra. Eu declaro, meu Deus, desça com teu fogo, desça com teu poder e consuma com absolutamente tudo aquilo que está no propósito de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu declaro, o seu final de ano será um final de ano sem igual, um final poderoso. Eu declaro sobre a sua vida, você vai realizar ainda grandes feitos, grandes proezas. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu determino assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.